Está começando MG Podcast. Olá, estamos começando mais um MG Podcast. O MG Podcast, você sabe que é o podcast da mídia mineira. Aí você pode ficar à vontade, se você achar que MG Podcast significa Minas Gerais Podcast ou significa Marcos Gama Podcast, você fica à vontade. Mas o importante é que a gente vai estar sempre trazendo pessoas aqui com histórias interessantes e é mais para poder contar a história da pessoa. A gente não vai entrar muito nas questões de Cataguases, essas questões que está acontecendo agora. Talvez até possa entrar, a gente está bem livre aqui com o MG Podcast. E hoje eu estou trazendo uma pessoa aqui que já foi um monte de coisa na política, educador de endemias, chefe de gabinete de 3 cidades, Santana, Laranjal, Muriaé. Muriaé, aliás, foi secretário de Relações Institucionais e também já foi diretor da Câmara Municipal de Muriaé e agora está sendo vereador aqui em Cataguases pela primeira vez. Nós estamos aqui hoje com Carlos Magno, o Maguinho. Tudo bom, Maguinho? Ô Marcos, para mim é uma alegria estar aqui, eu vou muito bem. Participar desse podcast me alegra muito, está me alegrando muito, né? Conversar com a sua audiência, o Mídia Mineira, que é um site que traz as notícias da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado. Vou muito bem, é um prazer estar aqui com você. Então, Maguinho, vamos começar falando quem é o Maguinho, né? Conta um pouco da sua história, como que começou essa história sua. Ô Marcos, eu tenho 36 anos, eu sou filho de operário fabril, empregada doméstica. Meu pai era maçaroqueiro da Companhia Industrial Cataguases, se tornou uma liderança sindical e por 18 anos esteve à frente do Sindicato de Fiação e Tecelagem. A minha mãe era empregada doméstica, também fundou o Sindicato das Empregadas Domésticas, atuou muito também como sindicalista. É uma liderança evangélica do nosso município e eu sou casado há 15 anos com a Érica Nóbrega. Nós temos 3 filhos, Pedro, João e Maria. A minha primeira formação foi no ramo do direito. Eu fiz faculdade de direito, depois eu fiz serviço social e agora estou cursando terapia ocupacional. Eu estou na terceira graduação. Terceira graduação. Eu também me especializei em administração pública e saúde pública. E também o enfrentamento às drogas. Eu fiz uma especialização como saúde pública com ênfase na dependência química. Muito bem. Eu estou vendo aqui que você já esteve em várias prefeituras de várias cidades, várias câmaras e também na Assembleia Legislativa, no Senado, na Secretaria de Políticas Públicas sobre Drogas, não é isso? No governo de Minas. E com essa experiência toda que você alcançou aí durante os anos, agora você como vereador de Cataguases, como que isso você acha que você vai trabalhar em Cataguases, trazendo essa experiência toda para cá como vereador? Como que você avalia que vai ser sua atuação aqui no nosso legislativo? Ô Marcos, essa é a primeira eleição que eu tenho êxito. Eu já disputei eleição para deputado estadual, fui candidato em 2010, candidato a deputado estadual, depois fui candidato a vereador em 2016, em 2020 disputei eleição para a prefeitura de Cataguases. Eram 8 candidatos a prefeito, eu fui o 4º mais votado daquela eleição e agora me elejo vereador. Marcos, mas mesmo sem mandato, esse período todo, a gente já conseguiu viabilizar mais de 14 milhões de reais para o município de Cataguases. E isso começou lá atrás, na gestão do Tarcísio Henriques, passou pela gestão do William, Cezinha, William de novo, José, nesse mandato todo para trás, e agora a gente já tem recursos que a gente está destinando ao município. Interessante que você tem, assim, você tem muito contato, você faz parte de um grupo maior, né, Maguinho? Porque nenhum político consegue também tanta coisa assim como você consegue, se você não tiver um grupo, uma base por trás de você. Eu tive a oportunidade de ser inserido num grupo político estadual e federal,
que a gente tem muito acesso aos nossos senadores por Minas Gerais, aos nossos deputados estaduais e federais, e a gente fez amigos nessa trajetória toda. Então, sempre a gente é muito bem recebido por onde a gente passou e os deputados sempre nos ligam, né, avisando, olha, Maguinho, esse ano eu vou destinar alguma coisa aí para você. A gente olha o setor que precisa e ajuda, e vai em todos os setores, educação, saúde, tem ambulância, tem coisa que a gente já conseguiu para a cidade, é muita coisa, calçamento de rua, reforma de escola, é muita coisa. E o que Cataguases pode esperar, então, do vereador Maguinho? Então, o papel do vereador não é de viabilizar recurso. Esse é um plus que a gente já faz mesmo sem ser vereador, mas a gente vai continuar trazendo recurso para o município, mas o que o cataguasense pode esperar do Maguinho é um trabalho de fiscalização, do controle dos gastos públicos do executivo e do legislativo, porque é onde o vereador pode fiscalizar. Ele não tem prerrogativa de fiscalizar o judiciário. Então nós vamos fazer o papel da fiscalização, propor projetos de lei que a cidade realmente precisa, e eu quero ajudar a prefeitura, os órgãos públicos, para viabilizar também recursos em áreas específicas. Mesmo eu sendo conhecido por ser uma pessoa polêmica e colocar sempre a minha opinião, e claro que a gente erra. O ser humano, ele pode errar, claramente. Mas o que eu quero é fazer de verdade a fiscalização e que o dinheiro público seja respeitado e seja gasto com responsabilidade. Então, você vai ser oposição, Maguinho? Então, eu acho que o título de oposição ele é mais dado pelo gestor ao fiscalizador do que o próprio fiscalizador para o gestor. Porque quando a gente faz o papel, que é do vereador, de legislar e de fiscalizar, a prefeitura nos olha como oposição. Porque a maioria das pessoas do governo, os vereadores de governo, não fiscalizam a máquina pública. Porque eles são beneficiados pela máquina pública. Eles indicam cargos, indicam obras. Então eles não fazem o papel da fiscalização. Isso é comum do nosso município, seja esta gestão ou aquela gestão. A cidade pequena geralmente funciona dessa forma. Então, mesmo. aquele que realmente quer fazer a fiscalização, a função correta, ele é taxado de lá para cá como oposição. Mas eu não sou oposição de maneira nenhuma a nenhum governo. Eu sou oposição ao erro. Eu sou oposição ao gasto desnecessário, ao desperdício do dinheiro público. E a coisa errada eu sou oposição. Então, vamos falar um pouquinho também da questão religiosa, né? Você levanta a bandeira dos evangélicos aqui em Cataguases. Você nasceu em lar evangélico ou você se converteu depois? Como é que funcionou a vida religiosa para o Maguinho? A minha família é de vários pastores das igrejas da Assembleia, Evangelho Quadrangular. Minha família tem tradição na igreja. Eu me converti aos 8 anos de idade e eu tive um período afastado, né, dos caminhos do Senhor, mas eu tive a oportunidade de voltar. Há 17 anos eu estou de volta ao Evangelho e tive a oportunidade de casar com uma esposa fantástica, ajudadora, que contribuiu e contribui muito para a nossa sociedade. A Érica foi conselheira tutelar, é funcionária pública de carreira do município, tem uma figura na atuação no enfrentamento à violência infantil. E na igreja a gente levanta, né, essas bandeiras, principalmente, Marcos, a questão do enfrentamento às drogas. É a minha marca maior, né? Porque, infelizmente, eu tive um irmão que foi assassinado em decorrência das drogas. Você tem quantos irmãos? Nós somos 5. Nós somos 5. Eu sou o quarto de 5 filhos. Tá. Eu perdi um irmão em decorrência à questão da violência ligada às drogas, né? E outros membros da minha casa também passaram pela questão de drogadição e a gente conseguiu
com a fé e com o tratamento, recuperá-los. Seus outros irmãos, então, eles são evangélicos hoje ou só o Maguinho que ficou evangélico? Eu tenho uma irmã que é missionária evangélica da Assembleia de Deus e os meus outros 2 irmãos caminham de maneira tímida, mas caminham. Ah, tá. E você falou na questão das drogas. Cataguases tem feito o dever de casa nessa questão? Você acha que o que precisa melhorar em Cataguases para a gente diminuir a dependência química aqui na cidade? Olha, eu acredito que falta na administração atual entender a gravidade do problema. Eu quero crer que não é maldade e nem omissão. Eu acho que o prefeito ele desconhece o tema. Ou ele entende que os setores que tem no município são capazes, o que não é verdade. Eu acredito que o sistema municipal faz um trabalho muito tímido. Hoje nós não temos nenhum convênio no município com nenhuma clínica. O poder público, né, não gera nenhuma vaga. Ele entende que o CAPS é suficiente. A gente sabe que o CAPS é uma ferramenta importante, mas não é só o CAPS que resolve a questão do enfrentamento às drogas. O enfrentamento às drogas está relacionado à segurança pública, à saúde pública, à questão social. Então ele tem uma questão muito maior que a gente precisa enfrentar. Eu fundei em 2009 a Associação Mineira de Apoio à Família, que é a AMAF. Nós já tivemos uma clínica, que é a Ágape, ligada à AMAF, e nós já levamos mais de 300 pessoas ao tratamento. A gente sabe que o índice é pequeno de recuperação, né? Dá até um sentimento de enxugar gelo, né? Cada 100, mais ou menos, quantos recuperam? É muito difícil, é muito difícil. Eu tenho um menino que chegou lá, Marcos, que chegou lá, que a gente buscou debaixo da ponte, né? Que a família já não dava mais conta. E hoje o menino é gerente de banco. Oh, que bom. Agora, nós temos outras pessoas que tiveram suas vidas ceifadas pela violência, né? Pelo crime. Né? O crime tem seu próprio estatuto, tem a sua própria lei interna, e é muito triste isso. E também a pessoa, para se recuperar, ela tem que querer sair, né? Porque se ela não quiser também, fica difícil. É assim, eu sou abordado diariamente por famílias, né? Eu, graças a Deus, a gente consegue ter as vagas através do governo estadual. A maioria são do governo estadual e algumas do governo federal, que as instituições conveniadas conosco ainda têm, né? Mas teve uma redução muito grande das vagas, principalmente pelo governo federal. Nós temos em Cataguases uma associação que faz esse trabalho, mas que não tem nenhuma vaga custeada pelo governo municipal. E nós temos outra instituição que é particular. O Ministério Público, numa ação conjunta, fechou algumas unidades que existiam, né? E não se tem muito investimento nisso. É um problema que a questão das drogas, ela vai gerar um outro problema, que é a questão da violência, que vai gerar um outro problema que vai transformar na população em situação de rua. Inclusive, a gente tem um projeto aqui em Cataguases, que é o projeto Ricardinho, que já há muitos anos, né? Que começou com a Igreja Católica. Não sei se a Igreja Católica toma conta ainda, mas a gente tem informações que está passando por uma grande dificuldade. Está passando uma dificuldade financeira muito grande. E você acha que Câmara ou Prefeitura pode conseguir ajudar esse projeto? A Prefeitura pode fazer convênio, ela pode fazer subvenção. A Câmara não. A Câmara pode aprovar convênio, pode aprovar subvenção, mas é prerrogativa exclusiva do prefeito. Agora, também a Câmara pode indicar emendas parlamentares, né? Sim, que agora tem dentro do orçamento municipal, recursos dentro das emendas impositivas. Recursos esses que eu só poderia indicar no final deste ano, né? Porque os vereadores que estavam até 31 de dezembro passado indicaram recursos para esse ano. Então, o que eu vou poder indicar é recursos que serão executados no ano de 2026. Agora, a gente estava falando de evangélico. Como que você vê a atuação dos evangélicos na política? Você, com certeza, não deve ser contra, mas você acha que pastores,
determinados grupos evangélicos entrando na política, isso é bom ou ruim? Então, eu tenho uma opinião muito particular de que com a formação que eu tenho, eu poderia exercer um cargo eclesiástico, né? Mas eu optei, como sou uma pessoa pública e política, não ter o título. É o título que eu não busco porque a gente confunde muito a atuação do indivíduo por causa do título, né? Quando você é um sacerdote, quando você é uma liderança eclesiástica, às vezes, como você vai se comportar em determinados temas, pode trazer um escândalo, né? O jeito de você se colocar. Então, eu não busquei o título ministerial. Eu não sou a favor de que quem tem o título ministerial entre na política com título. Mas, como indivíduo, como cidadão, ele pode sim ingressar na política. Concordo, porque geralmente um pastor ele tem que ter aquele compromisso com a igreja e não pode ter partido. O pastor, ele é pastor de ovelha. E o pastor não pode ter partido. Eu não consigo entender um pastor que tem partido, vamos dizer. O pastor, ele tem que cuidar do indivíduo, independente se aquela ovelha tem ideologia A, B e C. Né? Cristo, ele trouxe princípios, valores, trouxe um mandamento, né? Mas a gente aqui ao longo dos anos, né? Nós tivemos isso por muitas religiões impondo o seu pensamento, enquanto Cristo trouxe o amor, o respeito ao próximo, e a intolerância, a falta de amor que tem feito a cada dia mais a gente nos dividir, né? Como cidadão, como seres humanos. A vida está ficando chata, né? Porque tudo hoje é dividido, subdividido. Hoje tem que ter cuidado com o que a gente brinca, porque hoje tem bullying de tudo. A gente tem que ter cuidado no que vai falar, porque às vezes a gente está sendo interpretado dessa ou daquela forma. E às vezes até falando corretamente, as pessoas ainda cortam. Exatamente. E distorce totalmente o sentido, né, Verdade. da coisa. Agora, nessa última eleição, foram eleitos aí vários evangélicos. Eu acho que Cataguases nunca teve na Câmara uma bancada evangélica do tamanho que está tendo hoje. Parece que são 5 ou 6, se eu não me engano. E qual que é a sua expectativa com relação a esses evangélicos que estão na Câmara hoje? Olha, a minha expectativa ela é muito boa. Eu, de verdade, acredito muito nessa composição nova da Câmara, e entre os que foram reeleitos também eu vejo virtude em muitos deles. Discordo, né, em pontos com alguns, mas isso é da democracia, isso é da questão do parlamento, né? O parlamento vem do parlar, do falar, do dialogar, né, da democracia, mas eu estou muito esperançoso com essa nova composição que a Câmara tem atualmente. E, no caso, você vai ter uma atuação voltada para o Evangelho ou você vai ficar isento disso? Marcos, quando a gente... Você está em qual igreja hoje? Desculpa. Eu sou membro da Assembleia de Deus, Renascendo em Cristo, lá na Taquara Preta. Tá. Mas eu tenho tido a cada dia mais proximidade com os irmãos da Igreja Universal, que nos ajudaram a chegar à Câmara Municipal. Te agradeço muito o carinho dos irmãos da Universal e de outras igrejas também, né, que sempre nos receberam, né? Sim, não só... eu nunca gostei dessa questão da atuação na igreja. A gente é recebido na casa das pessoas, na célula das pessoas, conversando olho a olho, né, sua individualidade. Não gosto muito dessa coisa de fazer política na igreja. Esse é o meu jeito de não fazer, né? Graças a Deus eu nunca usei um púlpito para pedir voto. Discordo daqueles que fazem. Acho que a casa, a igreja, é o templo de adoração a Deus, é onde a gente vai lá para poder reconhecer a grandeza de Deus, mas a gente nos reúne como sociedade em templos humanos, né, templos feitos por homens, e a igreja ela é muito importante. Mas a minha atuação, a atuação para a comunidade, para a sociedade. Eu não posso pensar apenas nos evangélicos, eu tenho que pensar no contexto geral,
né, em Mas todas você as vai pessoas. trazer uma linha conservadora. Sim, sim. Os meus princípios de fé, eu trago todos para a política. Meus princípios são inegociáveis, né? Não vou mudar meus princípios por causa da política. Eu saio da política se eu tiver que negociar os meus princípios. Então, você está hoje no Republicanos. O que você está esperando para daqui a 2 anos, que o pessoal já começou a falar também na sucessão presidencial, eleição de 2 senadores, sucessão também do governo de Minas, deputado. O que você está esperando para daqui a 2 anos aí, em Minas Gerais? Você acha que a questão conservadora vai ampliar? Você acha que os conservadores não estão diminuindo, que a esquerda está ganhando terreno? Como é que você está vendo toda essa política aí? E para daqui a 2 anos, o que você projeta? Ô Marcos, os republicanos hoje têm o senador Cleitinho, que pode ser um nome para o governo do estado ou pode ser um nome a nível nacional. Eu vou seguir o meu partido, eu vou seguir o que os republicanos recomendar, né? A gente não sabe o que os republicanos espera de nós para 2026, mas a gente faz parte do partido, vai ouvir as lideranças estaduais e vai seguir unido, né? Fazendo do Republicanos um partido ainda maior. Nossa meta hoje é aumentar a bancada na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. O Republicanos é um partido grande, com muitos deputados, muitos senadores. A gente fala que o Republicanos é o verdadeiro partido conservador do Brasil, né? Porque nós temos muitos partidos de direita, né? Mas o Republicanos, ele não é um partido com uma bandeira de direita, ele é um partido de uma bandeira conservadora, né? E o conservadorismo é o que me fez ir para o Republicanos, a bandeira, os princípios. Os Republicanos têm uma postura, os parlamentares dos Republicanos, mais comedido, mais do diálogo, e é isso que eu quero adotar nesse mandato, dialogando, ouvindo as pessoas, mas claro, pontuando quando precisar pontuar e defender aqueles que realmente precisam. A Bíblia, no livro de Isaías, diz: ai daqueles que decretam leis injustas e oprimem o povo. Então não serei eu que farei leis injustas e não serei eu que vou oprimir o nosso povo, principalmente o nosso povo que mais precisa, o nosso povo mais carente, aquele que precisa de política pública, de atendimento na saúde, de transporte público de qualidade, que precisa chegar num posto de saúde e ser bem atendido, de chegar no hospital, ser bem atendido, chegar no órgão público, ser bem atendido, porque o político e o servidor público, o político é um servidor público, e o servidor público e o político são funcionários do povo, precisam trabalhar para o povo. É isso que me move esses anos todos, estar na vida pública. Muito bem. Agora, você já está começando a atuar como vereador, inclusive você veio para cá, já saiu da Câmara hoje, você já foi lá na Câmara, já está ouvindo algumas pessoas. O que você pretende fazer logo começar as sessões assim, de projetos? Você já tem algum na cabeça? Você já está planejando já entrar com algum projeto? O que você está pretendendo para o início das sessões legislativas? Marcos, dia 1º foi a nossa posse, foi um feriado. No dia 2 eu já estive à Câmara Municipal, já estive na quinta, na sexta, hoje. Hoje nós tivemos uma reunião importante no plenário, que foi a apresentação pela Defesa Civil e pela Secretaria de Desenvolvimento Social do plano de contingência de possíveis calamidades, como enchentes, deslizamentos. Essa reunião foi... preocupante essa época de chuva. Essa reunião foi um pedido que eu fiz ao presidente Vinícius Machado e ele atendeu. E hoje foi muito bom receber a Defesa Civil e os órgãos que fazem o entorno desse plano de contingência. É muito importante saber que nós temos um plano de ação. Agora, aliás, acho que a gente já tem um plano de contingência desde a época do William. Isso, parece que é 2016 ou 2018, se eu não estiver equivocado. E parece que você viu que eles estão aperfeiçoando esse plano. Como é que você sentiu essa apresentação do plano? Não, eu senti que a Defesa Civil está preparada, ela tem uma equipe, a Prefeitura dividiu bastante os setores e eu estou convencido de que a gente
tem uma equipe preparada para poder atuar caso a gente tenha alguma ação, infelizmente, de cheias ou de deslizamentos. Claro que precisa de investimento e a gente, eu até pedi ao coordenador da Defesa Civil e à secretária de Desenvolvimento Social que caso tivesse alguma coisa que nós pudéssemos, enquanto Câmara, propor, nosso mandato estaria à disposição. E foi muito importante receber a Defesa Civil lá. Hoje também eu acabei de sair de uma reunião com o pessoal que passou no processo seletivo público dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias que não foram chamados pela prefeitura ainda. É uma pauta que a gente quer atuar para fazer valer o direito de quem passou no processo seletivo. Mas, Marcos, a nossa bandeira na Câmara Municipal é de ajudar vários setores, né? Claro que a questão bairrista, nós vamos receber as demandas e vamos fazer as indicações, inclusive nós já estamos com mais de 50 indicações prontas, eu devo protocolar tudo até sexta-feira, projetos de lei também. O ruim que indicação, eu vejo às vezes o vereador fazer tanta indicação. Indicação, requerimento de informação. O prefeito às vezes não leva muito em conta, às vezes leva em conta mais aquelas indicações daqueles vereadores que são mais próximos. Né? Mas você tem expectativas de que o prefeito vai atender suas indicações? Olha, Marcos, o prefeito até agora não me chamou para conversa alguma. Né? Eu não tenho, pela prefeitura, nenhuma agenda proposta da prefeitura para com o nosso mandato. Agora, se chamar, você está disposto a dizer? Claro que vou. Mas eu não estou esperando isso, não estou querendo um tratamento de vereador da base, mas pelo contrário, eu tenho ido nos setores que eu estou buscando informações e tem sido muito bem recebido. Isso aí eu não posso reclamar, que o atendimento tem sido muito cordial, muito respeitoso. Mas eu sei que eu sou tratado como vereador de oposição. Fosse por vontade do prefeito ali, não estaria de jeito nenhum na Câmara Municipal, né? Mas eu supero isso, né? O que nos move é o bem da cidade e ele pode contar comigo para as coisas que forem boas para a cidade. Nunca do time do quanto pior melhor para atrapalhar a gestão dele em nada. Pelo contrário, ele é prova disso, né? Viabilizou muito recurso no governo passado dele, recursos muitos desses que não foram nem aplicados ainda. Tendo em vista, nós viabilizamos, no primeiro ano do governo Bolsonaro, eu era vice-presidente estadual do PSL, partido que elegeu, vice-presidente estadual do PSL, partido que elegeu o presidente Bolsonaro. Viabilizamos um portal, um pórtico na entrada da cidade. Bem-vindo a Cataguases. Até hoje não foi construído. Foi feito um chamamento público, aí foram lá fazer um concurso. Concurso para escolher como é que vai ser a pintura, a obra arquitetônica e tudo. De verdade, foi feito, ficou bonito, só que não foi construído até agora. Não sei se foi porque o Maguinho arrumou o dinheiro, né? Outras ruas de calçada. Você consegue fiscalizar esse dinheiro? Esse dinheiro já veio? Já está lá. Assim, ele está lá guardado? Sim. Aí cada vez tem uma desculpa, sabe, Marcos? No ano passado, no ano retrasado, muitos recursos que a gente viabilizou para o município perdeu, porque o município não tinha certidão do CAGEC. Estava no SPC estadual, sabe? Sei como é que é. Não, então não tinha como receber recurso, porque estava faltando documentações. E mas aí parece que isso já resolveu, né? Eu acho que sim. Espero que sim. Agora, como vereador, você vai ficar sabendo. Claro. Inclusive, tem requerimentos nossos já prontos com pedido de explicação, né? Para saber a quantas anda. Né? A gente viabilizou mais de 1,5 milhão para educação. Atendemos quase todas as escolas municipais do município, né? Viabilizamos também um aparelho de ultrassonografia de R$146 mil para o município de Cataguases. Então é muita coisa. Isso foi comprado. Foi comprado e tudo. Lá, então. De verdade, o que não foi feito ainda é exatamente esse portal, sabe? Agora, ele perdeu 2 indicações de 150 mil por causa do CAGEC, então perdeu R$300 mil, mas já perdeu.
né? Aí não tem como. Mas só esse portal que ainda não foi. Também falta, mas é recurso do ano passado, ele tem tempo. Nós viabilizamos recurso para comprar ar-condicionado para todas as salas da creche Rosa Maria, na Taquara Preta, e um parquinho infantil para a Escola José Soares Gonçalves, no Ibrahim. O secretário Júlio, no final do ano passado, me disse que iria licitar no mês de janeiro todos esses itens. Então, isso é que ainda falta. Esse portal que que me deixa intrigado, porque são 6 anos, né? E eu observo que várias cidades fizeram, né? No mesmo dia que nós Dona indicamos o de Eusébia, Cataguases, nós indicamos de Dona Eusébia, indicamos de Astolfo Dutra, indicamos o que eu acho mais lindo de todos, que é o de Itamaraty de Minas. Sim. Então, aquele portal de Itamaraty de Minas foi indicado no mesmo dia. Foi indicado pelo PSL. Foi indicado pelo ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio. Eu era assessor do Marcelo Álvaro Antônio, enquanto o Marcelo era deputado, o Marcelo virou ministro, e foi uma das primeiras ações que nós conseguimos o governo Bolsonaro. Aí mandou para todas essas cidades. Nós viabilizamos para muitas cidades, Muriaé, né? Porque eu cuidava das ações do partido e do mandato na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Então, à época a gente pediu, né, e atendeu muitos outros, todos os parlamentares, né, à época puderam indicar alguma coisa, e esse de Cataguases que virou essa novela. Que não fez, então. Essa novela mexicana, eu não sei porquê, se foi o recurso que eu viabilizei. Assim, eu até vi o projeto que ganhou, não gostei muito daquele projeto não, mas foi um concurso que foi feito. É um concurso, a gente tem que respeitar a democracia. Ficou parecendo um ponto de ônibus, mas para mim, já que fizeram Itamaraty tão lindo, né, Itamaraty ficou muito bonito, realmente. Mas vamos ver se ainda dá tempo de fazer. Esse dinheiro já está em Cataguases, está na conta. Já está lá, liberado. Tem que ficar parado lá, não pode ser usado para outra coisa, não pode. Então, tem que saber se esse dinheiro está lá na conta mesmo. É um convênio da Caixa, né? Aliás, pode ser até um requerimento, né, para você. Não, o requerimento já está feito. A gente quer protocolar um número de requerimentos na sexta-feira. Não sei, talvez a gente chegue a 100 requerimentos na sexta-feira de pedidos de informação, projetos de lei. É porque tem muita coisa que a gente quer saber, né? Parece que foi gasto um valor enorme de dinheiro para iluminação natalina. A gente quer saber disso também. Dos cargos de confiança da prefeitura, a gente quer saber disso tudo. Eu não sei se essa iluminação ela foi comprada ou se é uma iluminação que está sendo colocada, depois vai ser retirada e o município não vai ser dono disso, porque pelo dinheiro que gastou, eu acho que poderia ser uma iluminação comprada e ficar aí para os próximos anos. Se não foi dessa forma, foi um grande desperdício de dinheiro público, porque já foi investido dinheiro para iluminação do Natal de 2023 para 2024 e agora de 2024 para 2025. Se somar isso, é dinheiro suficiente para comprar esses equipamentos e a gente ter no município. Vai dar bastante trabalho para o Executivo responder 100 requerimentos aí. Espero que responda, porque eu vi muito mas tem que responder, porque se ele não responder, prazo constitucional, ele responde por improbidade administrativa. Mas com a Câmara, a maioria do lado dele, vai ser difícil também ele responder por alguma coisa. Mas a gente tem um poder judiciário, Marcos. A gente tem um poder judiciário que a gente acredita muito no poder judiciário. O poder judiciário... A gente espera também que não chegue nesse ponto, né? Que realmente as instituições funcionem. Aí é o que a gente espera, né? O respeito, né? Que possa responder dentro do prazo. Isso tudo a gente espera. Mas a gente viu nessa última legislatura que realmente alguns vereadores reclamaram muito. Mas deixaram de usar as prerrogativas que eles tinham, né? E aí acaba que a gente é mal interpretado com isso, né? Porque quando a gente pede explicação, né? Por que essa obra não foi feita? Por que isso está custando tanto aqui? Em Leopoldina custa mais barato, em Muriaé custa mais barato, né? Por que tem carro alugado? Por que não compra o veículo? Então tem tudo isso. E a interpretação deles para conosco é de uma ação de oposição, mas de verdade é de fiscalizar o dinheiro dos nossos impostos, porque o povo brasileiro paga altos impostos e tem de verdade um serviço às vezes precário. Bom, nosso tempo está chegando ao final já, Maguinho.
Até não queria ter entrado muito em política, mas não tem jeito, a gente tem que falar de política, né? Não tem como. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo de Cataguases, o que esperar do Maguinho. Deixa uma mensagem para toda a população de Cataguases aí que está nos assistindo. Marcos, o nosso mandato quer ser o mandato da inclusão, da pessoa com deficiência, das pessoas que mais precisam, né, da gente entrar na questão do enfrentamento às drogas, mas também entender que nós precisamos dar ao cidadão, principalmente ao cidadão invisível, a comunidade surda, as pessoas com autismo, as pessoas com necessidades especiais, o cadeirante, aquele acamado que precisa do atendimento do médico na sua casa, da fisioterapia em casa. Nós precisamos trazer o governo, trazer a administração pública uma forma mais inclusiva e mais respeitosa ao pagador de imposto. Então, nosso mandato quer ser o mandato da inclusão, ser a voz dos invisíveis e, de verdade, fazer o papel da fiscalização e fazer o dinheiro público ser gasto com responsabilidade. Eu me coloco como o fiscal de vocês, o fiscal do povo. Em algumas ações, sabe, Marco, nós vamos de colete, fizemos um colete bacana, um colete laranja, chamado Fiscal do Povo. Nós vamos para as unidades básicas de saúde, para as escolas, para as obras, fiscalizar as ações e, de verdade, o nosso mandato está à disposição do povo, nosso gabinete está à disposição do povo, nós somos funcionários do povo e no nosso gabinete quem manda é o povo. Só uma última coisa, você vai usar o colete nas sessões? Então, nas sessões eu sou proibido. Ah, é? Sou achei proibido. Que você pudesse ir com a roupa que você quisesse. Eu gostaria de ir com colete, mas as fiscalizações eu farei. As fiscalizações. Eu não sabia que era proibido, não existe isso lá no regimento? Eu vou olhar o regimento, porque o regimento ele está ultrapassado, né? A Câmara parece que vai entregar a nova versão, que teve muitas emendas ao orçamento, ao regimento. Então parece que ele vai nos entregar agora o regimento revisado com as questões da atividade parlamentar. E assim, eu quero propor essa alteração porque a gente tem que poder usar né, esse instrumento. Mas nesse mandato o que a gente quer com os nossos pares lá é o diálogo. Né? Desde das pessoas do campo da esquerda, com os amigos do campo da direita. A gente quer o diálogo. A casa precisa ser uma casa de construção de boas leis e de bons projetos para a nossa cidade. Todos que ali estão foram eleitos por voto popular e precisam ser respeitados, ter a soberania do seu mandato respeitada, a autonomia do seu mandato respeitada. E é um prazer compor a Câmara com os 14 colegas que lá estão. Muito bem. Então nós estamos chegando ao final de mais um MG Podcast. Espero que tenha servido, né, para você conhecer melhor o Carlos Magno, o Maguinho, que você possa ter tirado suas dúvidas em relação a esse vereador. Nós vamos trazer outros vereadores novatos também aqui no nosso podcast. E toda terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, você vai poder conferir o MG Podcast no Facebook, Instagram, YouTube e nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer. Você vai poder conferir. E no YouTube, falei. Você vai poder conferir, então, o MG Podcast toda terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. Até a próxima, então. Obrigado, Maguinho. É um prazer.